Oi, boa noite. Ju, já vou mandar o convite para você, tá? Olha, já pediu. Oi, amigo, boa noite. Olá! E aí, Aninha, tudo bem? Tudo. Deixa eu só fixar aqui um negócio. Rapidinho. Beleza. Rapidola. Pronto, acho que agora vai. Vamos ver se vai. Se não for, é porque não era pra ser. Pronto, agora sim. Boa noite, pessoal. Meu amigo Júlio. E todos que estão aqui nessa live de hoje. É com muita alegria que a gente inicia, né, nosso especial de Natal. É meio estranho, né? Porque é um especial de Natal em novembro. Eu não sei, tia, como tirar os comentários. Eu acho que tem que desativar, né? Eu posso ficar aqui, ó. Assim, ó. É porque tia Pronto. Márcia, é porque tia Márcia quer te ver assim, sabe? Quer ver por Olha, inteiro? olha, ela tá dizendo, ela quer ver bem, Beijo, tia né? Márcia. Um beijo para minha mãe também. Oi, mãe, beijo. Então, pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Esse é o início, a primeira live, olha a responsa, viu, Júlio? Do nosso Pois é. especial de Natal, né? A Sabrina tá dizendo que se a gente clicar na tela, os comentários somem, tá, tia? Então, clica aí na tela que a senhora vai ver, Júlio, só para a senhora. Bem, para quem não conhece, né, eu sou a Ana, eu sou a fundadora dessa página, pessoal que segue o Coaching Espírita, e para quem ainda não tem noção do que é que está acontecendo aqui hoje, vai depois da live, vai lá no vídeo que eu postei ontem, tá? Que tem lá explicando direitinho qual é a proposta dessa campanha. O Natal Solidário do Cantinho está. A campanha é o seguinte: tudo que a gente somar de receita, de doação, onde vocês podem fazer pelo Pix, que está fixado aqui, tá? Esse Pix que está aqui embaixo, ou comprou dos nossos selos. Agora tem que ser durante as transmissões ao vivo, a compra do selo, não pode ser depois. Tudo que gerar de receita vai ser revertido para um Natal Solidário dos nossos centros espíritas. Então, por isso que a gente está fazendo em novembro, porque essa campanha é feita em dezembro. Então, a gente tem que ter tempo, né, para fazer o nosso especial de Natal, para arrecadar o que for gerado de receita, para a gente poder comprar as cestas e repassar para as nossas casas espíritas. Então, para você que segue o Júlio, que está aí no Coxa Espírita, que está aqui no cantinho, que queira participar, que queira colaborar para o nosso Natal Solidário, sejam todos bem-vindos, tá? E as ferramentas, né, à nossa disposição para a gente dar um Natal digno, né, para essa comunidade, para essas famílias, tá bom? E a Graça perguntou onde é que tá meu gorrinho, olha. Olha, tem até o gorrinho de Natal. Que beleza, hein? Olha, Júlio, ano passado Adorei. A Jade estava de rena, tá? A Jade ela De se rena. fantasiou de rena do Papai Noel. Aí eu tava Ah, dizendo, vocês são demais. aí eu disse a Graça, Graça, eu não tenho essa evolução espiritual, né? Então, no máximo, rola um gorrinho. A Graça tava dizendo para enfeitar aqui minha cortina, Júlio, de bola de Natal. Eu disse, amiga, menos, tá? Que meu dia não. Não é pra Meu dia tanto, né? não é pra tanto, assim, né? Muito corrido e tal. Mas sem mais delongas, né, amiga? Eu queria que você se apresentasse. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, um pouquinho do trabalho que você desenvolve. Fica à vontade aí. Maravilha, Aninha. Primeiro eu quero te agradecer pelo convite, pelo espaço aqui no Cantinho Espírita, convidar o pessoal para participar da campanha, que é uma campanha muito importante. Eu sou o Júlio Sena, sou criador do projeto Coaching Espírita, que tem páginas no Instagram, no Facebook, no YouTube e também podcasts. E sou comunicador, né? Posso me categorizar assim, porque eu gosto muito da comunicação. Então, gosto de escrever, gosto de falar também, gosto de produzir conteúdos, né? Então, a comunicação é o que me permite fazer isso. Estamos aqui hoje, mais uma vez, Aninha, para mais uma live nossa, com muita alegria, para falar de um tema que eu gosto bastante também, que também eu tenho abordado em muitas lives ultimamente, que é a questão da juventude, principalmente a juventude no espiritismo. Tá no mudo você. Eu tava meio curiosa, assim, porque hoje eu li, né, a mensagem do Boa Nova, que a gente vai falar aqui.
E quando eu vi, né, entre velhos e moços, eu digo, nossa, mas essa mensagem tem tudo a ver com o Júlio, né? Com tudo aquilo que ele tem falado o ano inteiro, né? Que tu tem essa pegada mais do entrosamento do jovem, né? Da Sim. vivência, tanto fora e dentro, a gente... Enfim, tu já conhecia essa mensagem? Como é que foi isso aí? Eu conheci, Aninha, vou até contar uma história interessante para você e para todo mundo que está aqui nos acompanhando. Em 2018, se não me falha a memória, ou 2019? Não, 2019, eu participei de um evento que foi o Vir a Ser. Era um evento presencial e que você passava 3 dias em um retiro, uma espécie de um retiro, um evento espírita lá do Portal Ser, de Minas Gerais. E nós fomos para esse evento, eu fui com a Ana, alguns amigos nossos participaram também. E o livro que estava sendo estudado era o Boa Nova. Então, todo o evento, ele foi pensado com dinâmicas, com interações, palestras, conteúdos, falando do Boa Nova. E aí, tudo bem, você chega lá, pega o seu crachá e tinham várias cores para você escolher. Uma dessas cores indicaria o turno que você participaria da palestra, porque não cabia todo mundo, e a outra cor indicava qual seria a oficina que você ia participar no evento. Só que você não sabia qual que era, só tinha que escolher a cor. Falei, beleza, peguei as duas cores, pus no crachá e ok. Quando chegou o dia de ir para a oficina, a minha surpresa foi gigantesca, né? Por quê? Porque eu caí na oficina de um amigo meu que estava lá, que é o Adeilson Salles, e qual era o tema da oficina dele? Entre velhos e moços. Ah, Sobre olha só. exatamente este capítulo do livro Boa Nova, que eu já tinha lido, que eu tinha gostado muito, e que quando eu vi aquela relação de palestras e de interações, né, no caso ali era uma interação diferente de palestra, era uma vivência, falei, caramba, seria legal cair nessa, mas não sabia se ia cair ou não. E eis que eu estava lá. Então eu já tive o contato com esse conteúdo antes, inclusive nessa vivência, e gosto muito, né? Ele traz uma mensagem muito profunda. E que coincidência, né? 2, 3 anos depois, tu tá aqui justamente, né, para discorrer sobre Pois esse é. capítulo do Boa Nova, né? Muito legal. Então vamos começar, né? Porque até hoje eu tô curiosa para saber qual é a percepção do Júlio. O que é que gente, os capítulos do Boa Nova são grandes, tá? Eu não Sim. conhecia, eu vou ser honesta, eu nunca li o Boa Nova. Eu tô lendo agora por causa da campanha do especial do Natal. E eu fico impactada com o tamanho dos capítulos, né? Mas são capítulos maravilhosos. E aí, amiga, eu quero saber assim, vamos começar? O que é que você traz aí pra gente? Vamos começar, Aninha. Eu não tô com o livro aqui agora, então se você quiser destacar alguns trechos, você tá aí com ele, ótimo. Bom, eu queria começar, antes até da gente entrar no livro mesmo, para dizer que acho que a reflexão que esse livro, e esse capítulo especialmente, ele traz pra gente, embora seja de uma história de 2000 anos atrás, a gente vê que há uma recorrência na narrativa. Antes de Jesus, a gente já conhecia histórias e já ouvia falar de histórias lá desde a época da filosofia, das antigas religiões também, entre o choque de gerações. Então vinham jovens com novas ideias, com propostas diferentes, com toda aquela inovação, energia, criatividade, potência, e tinham os mais velhos que estavam muito apegados, geralmente, à situação em que eles estavam vivendo. Então, assim, aqui tá bom, não vai mexer aqui, porque deu um maior trabalho chegar até aqui, e realmente deu. A gente vai ver isso no livro. E isso foi se repetindo, isso é um ciclo. E é muito interessante, quando eu estava lendo, a primeira vez que eu li esse livro, eu tive uma percepção parecida com essa, inclusive de outros capítulos. Li novamente pro Vir a Ser e agora especificamente esse capítulo do Velhos e Moços para a nossa live de hoje. E eu fiquei muito pensativo sobre isso, Aninha. Como a gente está vivenciando situações que já aconteceram no passado, em outras gerações, em outros povos, séculos atrás, e só se repete. O que que muda? Porque agora tem mais tecnologia. Agora a gente vive a situação pelo WhatsApp e pelo Instagram. Mas a situação,
é exatamente a mesma. Então, agora que eu dei esse spoiler, a gente pode entrar no livro. E engraçado, né, Júlio? Porque realmente tem muita coisa que a gente vê, né? Que vícios, formas de agir, de pensar, que só são reproduzidos, né? Não há muita mudança, assim como você falou. Há muita mudança tecnológica, mas mesmo assim há muita divisão, muita angústia em relação aos velhos e os moços, né? Como ele fala, velhos e moços. Essa questão da juventude, essa questão tem gente que não vai chamar de velhos, né? Você chegar para um idoso e dizer, você é um velho, nem todos vão gostar. Tem outros que dizem assim, não, pode me chamar de velho, porque eu sou velho mesmo, né? E aí, como é que é? Tu quer que eu puxe alguma coisa? Pode puxar alguma coisa do livro, Aninha? A gente faz comentários. Porque esse capítulo, você falou que realmente os capítulos eles são longos. Esse é um dos menores que tem no livro. É um dos menores, né? Os mais curtos. Então, começa, né, a história de que Pedro e André eles estavam conversando, né, e eles estavam surpresos com a forma com que os mais jovens do grupo estavam falando, né, naquela sede de propagar o evangelho. Eles até dizem aqui, não, nós somos jovens, nós iremos a terra inteira pregando o evangelho às nações, renovando o mundo. E aí, quando os mais velhos, né, no caso Pedro, escuta isso, ele fica até um pouco triste, né? Porque vê toda aquela vitalidade dos jovens e ele já não se sentia assim tão ativo, né? Com tanta energia para fazer aquilo que os jovens estavam se propondo, né? E ele fica um pouco triste, meio retraído, até um pouco desanimado, né? Quando ele vai procurar Jesus, né? Eu acho que nesse começo, Aninha, já tem algo interessante para a gente observar. Qual é o valor que a gente dá para aquilo que a gente tem para oferecer no mundo? E isso independe de idade. Mas a gente vai cair numa armadilha, e essa armadilha todo mundo cai, a gente cai o tempo inteiro. Não é uma armadilha nova, é uma armadilha que há muitos e milhares de anos atrás já existia. Provavelmente os faraós egípcios caíram nessa armadilha, muitos deles e das pessoas ali, os súditos ao redor, que é o fenômeno da comparação. Você consegue imaginar isso? Que agora a gente tem Instagram, né? E a gente entra no Instagram e aí vê a galera com aquela vida maravilhosa. Você fala, meu Deus do céu, eu tô aqui domingo à noite vendo o Domingão, não é mais o Domingão do Faustão, né? O Domingão do Hulk, de pijama, de meia aqui, com aquela chuva, e a galera na praia, na Disney, em Paris e tal. Comparação. Nesse início, a gente já tem isso acontecendo, né? Você vê aí essa comparação com os jovens, que, claro, chegam com uma energia diferente. Chegam sem todas as vivências que aquela galera mais velha, mais experiente já passou. E isso a gente bem sabe que cansa, né? Depois de um tempo que você está vivendo aquela experiência e continua, e aquela luta, aquela batalha, as dificuldades, os desafios, é óbvio que depois de um bom tempo você não vai ter o mesmo pique, a mesma energia. E aí chega uma galera que vem, como a gente diz, no grau, mas vem alastrada e assim, vamos fazer. Adorei essa mensagem desse tal de Jesus aí. A gente vai levar isso no mundo inteiro porque a gente tem energia, garra, a gente vai para cima. Então isso pode chocar. Isso pode gerar o primeiro conflito de geração que a gente encontra nesse capítulo. Sabe onde isso acontece também, Aninha? E as pessoas... Agora a gente pode trazer mais para o momento presente, o que está acontecendo na nossa vida. Mercado de trabalho. Mercado de trabalho. Você pega uma empresa que tem ali uma pessoa, né, já num cargo de liderança, um cargo mais alto, em que ela está há 40 anos naquela empresa, 30 anos, e ela tem uma baita experiência. Ela passou por inúmeras crises, essa pessoa passou por muito perrengue para chegar onde chegou. E aí, óbvio, chega ali quem? O estagiário, a estagiária,
com toda a energia do mundo, com muitas ideias, e fala pro dono da empresa, ó, essa empresa aqui vai bombar, hein? Isso aqui, nossa, a gente vai crescer 200% por ano. Como é que aquele colaborador mais antigo vai se sentir? Vai ficar para baixo. Vai falar, putz, chegou aí a garotada, manja tudo de internet, tecnologia, tem energia, tem garra, tem disposição, tem conhecimento, não tá tão cansado quanto eu. Eles vão me engolir aqui. Então você vê que logo nesse início já dá pra gente trazer uma certa relação não só com a história, e que a gente já passou por isso, e esse fenômeno da comparação e do choque de geração ele se repete, mas com o momento presente, com o agora que a gente está vivendo. Ah, isso. Tu vai falando e um bocado de coisa vai passando na minha cabeça, né? Eu lembrei que passou o Dia das Crianças, né? Que foi dia 12 de outubro. Aí a gente colocou, né? Eu coloquei foto minha de quando era criança, que eu adoro essas coisas. Aí depois eu vi um meme que eu disse, nossa, isso é muito eu. Dizendo assim, todo mundo dando parabéns à criança interior, mas eu queria parabenizar a minha idosa interior. Que gosta de regar as plantinhas, que gosta de estar em casa, né? Que não gosta de barulho. Eu disse, nossa, eu tô mais pra mim idosa. Sempre fui mais idosa interior do que criança interior, né? Eu já me cargo dos meus hábitos. E outra coisa que tu falou, foi justamente isso. Eu percebo muito a presença do jovem, né? Essa força jovem, quando, por exemplo, na campanha para vacinação, que ainda acontece, né, da Covid. Gente, quem tá fazendo a campanha bombar com os memes, né, atraindo, fazendo o algoritmo rodar, é o estagiário. Aí eu acho engraçado que as pessoas dizem, gente, alguém precisa aumentar o salário do estagiário. Aí ele comemora lá, né? Então, isso é muito presente nessa vitalidade que o jovem tem, né? Exatamente, Aninha. E essa vitalidade, ela é importante, porque se a gente tiver bons olhos para ela, ela pode até oxigenar as nossas ideias. E eu digo nossas porque, embora nós sejamos jovens também, relativamente jovens, tem uma galera mais jovem chegando e que traz várias ideias legais. Eu adoro ouvir pessoas de todas as idades, porque você pode aproveitar um pouco de cada um, né? É verdade. Posso puxar mais outro tópico aqui na Puxa aí, mensagem? Aninha. Manda ver. Aí Pedro ele fica triste, né? Porque ele se vê velho, mais velho do que aqueles jovens apóstolos. Aí ele vai chorar pitanga para quem? Para Jesus, né? Ele vai chorar pitanga para Jesus, dizendo, né? Lá chorando, lá na memória dele. Aí eu li essa frase que eu fiquei, eu disse, pronto, não preciso falar mais nada, né? Eu acho que Pedro ficou sem perguntas mais. Porque Jesus pega e diz assim, se poderíamos acaso perguntar a idade do nosso pai. E quando ele fala a idade do nosso pai, ele fala de Deus, né? Então, Jesus diz, Pedro, por acaso você já se perguntou quantos anos Deus tem? Né? Ou seja, o que é que Jesus quis falar? O que é que eu entendi, né? Do que Jesus quis levantar para Pedro? Essa noção da eternidade, né? Que a nossa idade espiritual, principalmente, se perde no tempo. A gente não sabe quando a gente nasceu de fato, né? Eu, espírito. E antes de eu ser eu, espírito, eu tive uma leva de processos evolutivos lá atrás que também se perdem no tempo. Então Jesus pergunta, né? Por acaso podemos perguntar a idade do pai? Se a gente fosse contar no tempo, quem seria o mais velho de todos nós? Né? Será que Jesus, por exemplo, a gente tem Jesus como modelo e guia, mas será que Jesus é de fato o nosso irmão mais velho? Não existem espíritos mais velhos do que Jesus em questão evolutiva? A gente não sabe, a gente não conhece, né? Então ele fala, né, da passagem do tempo, né, de quanto cada fase do tempo ela é preciosa para a gente, né? Quer falar alguma coisa, amigo? Vou jogar um negócio aqui na roda, hein, Aninha? Joga aí. Você já parou para pensar de que talvez... Perdão. Você já parou para pensar de que talvez nós, ou alguém que a gente conheça, ou alguém que esteja na live agora, pode ser mais velho que Jesus? Pois em é, tempo de criação, só que a gente fez escolhas que não foram tão boas quanto as dele, né? Como é que a gente lida com essa informação?
Se a gente pudesse ver, né, amigo? Ver a nossa tela mental assim. Nossa, quantos anos eu tenho? Quero saber agora, né? Pois é, e a gente descobre que a gente é muito mais velho que Jesus, mas fez escolhas e caminhos que não eram tão interessantes assim. Então, acho que também esse é um ponto interessante dessa fala, né? É, Qual que será a idade de Deus? Independente de qual seja, é maior que a nossa, porque ele é o Criador. E sendo o Criador, ele tem que ser mais velho que a gente. Então aqui já deixa talvez o primeiro indício, a primeira reflexão de Jesus, ou na verdade um estímulo que ele dá, né, para que a gente chegue a essa conclusão de que, bom, se Deus é mais velho e existem espíritos mais antigos, eles não ficaram para trás. Eles não foram esquecidos e abandonados. Eles continuam e continuam fortes e firmes e têm a sua potência no mundo também, né? é verdade. É tipo assim, o que eu vi assim foi mais assim um banho de camomila, né? Que Jesus jogou em Pedro, né? Para ele se acalmar, dizendo, calma, meu filho, calma aí, você não é tão velho assim, né? Não se julga tão velho da turma. Aí ele continuou, ele falou da vida material, né, Jesus, da nossa infância, puberdade, adolescência, vida adulta, velhice, e também falou da vida do espírito, né, sendo que a diferença é que uma tem fim, né, que é a nossa vida física, a outra não, nós somos imortais, né? Quer falar, amigo? Você abriu o microfone? Não, pode continuar. Aí ele falou num ponto importante, sabe, Júlio, que a gente tem ouvido falar com mudado muito o nosso conceito, que é em relação à velhice, né? Jesus disse que a velhice é uma destinação de todos nós. Isso me marcou, porque meu avô, se tia Márcia tá aí, ela vai confirmar. O pai de Painho, ele tem uma filosofia. Quando a gente, por exemplo, se lamentava quando o jovem tinha partido, né? Ou quando a gente desejava, eu quero ficar jovem para sempre, é muito ruim envelhecer. Meu avô dizia assim, que para morrer, primeiro que para morrer bastava estar vivo. E que segundo, só fica jovem quem morre jovem, né? Não tem como a gente não envelhecer. E aí eu achei muito interessante que Pedro tem primeiramente tem aquela visão que a maioria de nós temos, que é associar a velhice à doença, à amargura, à invalidez, né, à incapacidade. E Jesus vem dizendo que pode sim ter a enfermidade ali do lado, né? Mas também fala da experiência que os velhos têm, né? Que no caso aqui a gente vai chamar de velho porque ele está se referindo a que ele chama idosos de velhos, né? Então ele diz assim que faz parte da vida, que depende muito, as fases que a gente passa da nossa vida, depende muito da forma como a gente vê, né? Eu acho que isso traz uma reflexão também, Aninha, sobre dois aspectos. O primeiro deles, vamos falar de economia aqui? Acho que dá pra gente falar de economia. Nossa, como assim, né? A gente tá falando de velhos e moços, boa nova, Jesus, e esse cara maluco quer falar de economia? Sim. Por quê? Quando a gente quer realizar alguma compra na nossa vida, enfim, investir em alguma coisa, a gente faz uma poupança, a gente poupa dinheiro. E a gente poupa para o futuro. Ninguém poupa dinheiro para o passado e nem poupa para o presente, porque se você vai poupar para o presente, você já vai usar. Você poupa para o futuro. E aí, quando vem exatamente esse pensamento de os velhos, né, as pessoas que ficam mais velhas e tem a questão da invalidez, da doença, etc. Eu penso muito nisso, Aninha. Qual é a poupança de saúde que a gente está fazendo agora? Porque, veja, esse é um livro antigo, falando de um tempo mais antigo ainda, em que a expectativa de vida era muito mais baixa. Pra você ter uma ideia, nos últimos 100 anos, não vamos nem lá 2.000 anos, 100 anos, a expectativa de vida média da humanidade dobrou. Então, se a gente tinha uma expectativa de 40 anos, mais ou menos, tem países que já chegam a 80, às vezes até passa. Fica um pouco abaixo, um pouco acima. Isso quer dizer que nós estamos vivendo mais. Então, sim, nós vamos ficar velhos, se Deus quiser, né? Porque realmente, seu avô, como um velho sábio, bem disse, para
ficar jovem tem que morrer jovem. Então que a gente morra bem velhinho, bem enrugado, parecendo um maracujá de gaveta, porque a gente vai ter vivido muita coisa, vai ter muita experiência e vai aprender muito também. Então acho que essa é a primeira reflexão econômica. Vamos pensar numa poupança de saúde. Quer chegar na velhice e aproveitar? Porque dá, hein? Dá, cada vez mais. Para chegar numa velhice bem, com saúde, com disposição, com energia, mas tem que começar agora. Tem que fazer a sua poupança nesse momento, investir na sua saúde, nos cuidados físicos, alimentação e cabeça. Essa é a segunda reflexão que eu queria tirar desse trecho. Como é que a gente chega mais velho, né? Ou se torna um velho com uma cabeça boa? E aí tem inúmeras coisas que a gente pode fazer sempre para manter a nossa mente ativa, criativa e com disposição. Quantos e quantos idosos não começam a fazer, por exemplo, uma faculdade depois dos 80 anos? Isso não tem a ver com idade, isso não tem a ver com enfermidade, porque tem jovens que às vezes não podem fazer a faculdade porque tem uma enfermidade também. Isso tem a ver com vontade. E uma coisa que eu acho muito interessante desse livro que é o pensamento futuro. Vou fazer um paralelo muito rápido aqui, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo. Nenhuma dos capítulos do Evangelho, dos trechos ali das falas de Jesus faz sentido se você não acredita na vida futura. Ponto. Se você não acredita na vida futura, leia tudo aquilo. Não vai fazer sentido, porque Jesus promete sempre para depois, né? Ó, bendito aí você que é caridoso, que é humilde, que é manso, pacífico, você vai receber o reino dos céus, mas não é agora não. É tipo depois. assim, bendito você que espera, né? Que vai esperar. Você que é paciente, tá com seu ticket na mão esperando aí. Então esse pensamento para o futuro é interessante também, pelo que você trouxe aqui do Boa Nova, porque assim, você fez bastante coisa. E tem mais ainda que você pode fazer. Você não se torna uma pessoa imprestável, inútil. Ainda há muito a contribuir. Amiga, isso aí deu um pouquinho de atraso pra mim, mas já voltou ao normal que tu voltou a piscar. Tu tá me ouvindo, Ju? Tô te ouvindo bem. Ah, tá, beleza. Não, tu vai falando, eu vou lembrando várias coisas, né? Gente, isso que tu falou é muito importante, da expectativa de vida, né? Pra gente ter noção, Jesus desencarnou aos 33 anos, já chamava ele de Senhor. Imagina você ser Olha chamada de isso. Senhor. É um absurdo. Eu com 30 e 35 ser chamada de senhora de gay. Senhora tá lá no céu, olhando, guardando nós, né? Vamos com calma, né? Então, a expectativa de vida era bem baixa, né? E vem aumentar. Se a gente for parar assim para pensar, Júlio, pensa aí na tua avó, na mãe dos teus pais. Como é que era a vida da mãe dos teus avós? Era Nossa, mais. era uma vida muito difícil, né? Eles tinham, assim, hábitos de hobby, de se Olha, exercitarem, Aninha, por pelo que eu exemplo. conheço, assim, dos meus avós, nenhum tinham esse tipo de hábito. Na verdade, bom, todos eles vieram do Nordeste. Eu falo que eu tenho meu sangue de lá, né? Que é Ah, por isso que a gente se Pernambuco. dá bem. Que isso. Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Então é uma mistura, todos vieram de lá. Vô e vó materno e paterno. E eles tiveram vidas muito difíceis, de muito trabalho, de muitos filhos. Então, o lado do meu pai tem 7 filhos, o lado da minha mãe 8. É muita gente. Muito filho, muito neto, muito sobrinho. Então, sempre foi uma vida assim, sofrida, de cuidar de casa, de trabalhar, de fazer as coisas da família. E eu percebi que isso, de certa forma, acabou prejudicando a saúde deles também. Por conta exatamente da parte física, os cuidados, né? Articulações, ossos, o corpo, o pulmão, o coração. Não tinha, isso não era comum, né, Aninha? Hoje que a gente ouve falar, nesses últimos anos recentes, de, por exemplo, existem academias para terceira idade. Olha só, você não consegue imaginar isso há 40 anos, 50 anos atrás. Então já se fala mais sobre
A questão é que não importa se fala mais sobre ou não. Ainda depende de uma coisa que está dentro de cada um de nós, que é a força de vontade, né? E aí complica. E como é seus pais hoje, que já estão entrando nessa fase da terceira idade? Eles são diferentes dos teus avós, por exemplo? São diferentes. Eles serão idosos diferentes dos seus avós? Eu espero que sim, com mais saúde. Mas são, acho que já tem um pensamento diferente. E aí, olha só como a gente consegue fazer o paralelo dos velhos e moços, né? É, eles começaram a entrar nessa onda da atividade física. E eu vou falar dos meus pais e vou falar do meu sogro e da minha sogra também, os pais da Ana. É, que agora, né, o pai da Ana está fazendo caminhada, fazendo os exames e se cuidando para perder peso. E aí meu pai também, que estava um pouco acima do peso, e tal, não estava muito bem de saúde, foi fazer os exames. E eu incentivando, ó, legal, pai, faz uma caminhada. Começa assim, minha mãe já foi pro Pilates. Então, como nós que somos mais jovens, né, eu e a Ana, nós somos muito ativos, a gente faz esportes, atividades físicas, cuida do corpo, isso de certa forma reverberou neles. E a gente já teve, inclusive, esse retorno deles de falar assim, pô, a gente viu que vocês estão tão ativos, né? A gente percebeu que precisa também cuidar um pouco do corpo. Então, a gente percebe que as gerações elas estão mudando e elas estão evoluindo, sem dúvida, graças a Deus. As próximas, a de Mateus, com certeza vai ser muito melhor que a nossa, né? Se Deus quiser, porque eu tô confiando aí a mudança do mundo nele, tá? No, ele é virado num traque, meu filho. Eu Ele é sei, virado já num ouvi umas traque. histórias desse menino. Tive que trancar a porta para o hamster dele não acabar na minha cabeça. Ele bem que tentou entrar aqui. Pois é isso que eu gosto de ver, sabe, Júlia? Essa mudança nas gerações. Vovó e todos meus quase avós era aquele vovozinho que não saía de casa, que ficava na rede rezando, cuidando do jardim. Já a minha mãe, ela não, ela tem uma vida ativa, ela ainda trabalha, ela faz as atividades físicas dela, ela se preocupa com o corpo dela, com a autoimagem dela. E o mais interessante que eu já vi da terceira idade atualmente é que quando eles vão ficando mais idosos ainda, e os filhos já casaram, estão construindo a família deles, eles se reúnem em amigos e vão morar juntos. Gente, Olha só. eu achei isso tão fantástico, sabe? Sabe quando você vai para uma cidade que vai morar com amigos, aí todo mundo aluga o mesmo AP, aí faz a festa, aí curte e tal. Eles estão fazendo a mesma coisa, gente. Olha Então, aí. então Sempre é foi, tempo. foi isso que Jesus disse, né? As fases da vida vêm e tudo é uma questão de perspectiva nossa, né? De Sim. como envelhecer é um processo fisiológico, é natural da nossa vida. Todos nós já estamos nesse processo do envelhecimento. Tudo é questão de percepção e de vivência mesmo. A Mila dizendo que ela também está fazendo caminhada. Sou uma senhorinha de 30 anos. E a Mila do minha céu, não fala um negócio desse que eu sou um senhor que este mês de novembro eu vou fazer 32. abusado. E tia Márcia falando aqui que ela é uma senhora jovem. Ah, mas a tia Márcia é um caso à parte da natureza, né? Tem a cabeça jovem, acho Tem que a isso é o mais importante. cabeça. Aí, apesar de tudo isso, né, que Jesus falou para Pedro, Pedro ainda foi xarapitanga, né? Porque Pedro ele tava chateado, Pedro ele tava se sentindo inútil, tava se sentindo, enfim, já no final de jornada. Aí ele falou, né, que se sente paupérrimo, muito enfraquecido, ele se sente envelhecido, ele teme não resistir aos esforços que a divulgação, né, do cristianismo, do Evangelho de Jesus iria pedir. Aí ele diz assim, né? E Jesus muito sábio diz, mas Pedro, vem cá, vem pensar comigo. Você não acha que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos do que agora estão envelhecendo? Olha o que Jesus nos disse, né? Ou seja, o que será dos moços de amanhã sem os velhos? Sem Sim. aqueles que estão trabalhando hoje, que estão na vinha, né? Que estão na propagação. O que será dos jovens? Foi isso que eu digo pro meu filho. Meu filho tem 9 anos, mas ele quer ser muito independente. E eu disse, Mateus, toda criança, todo ser humano nasce precisando dos mais velhos. É com você, é com a gente que você aprende a andar,
a se alimentar, a se cuidar, a andar, a falar. Você precisa dos mais velhos. Não é algo que você pode. Ah, eu já cresci, sou adulto, eu não vou precisar mais do meu pai e da minha mãe. A gente precisa. A gente vê os nossos pais envelhecendo, chegando aos 80, 90 anos, a gente ainda se vê precisando deles. Talvez não do dinheiro, não dos recursos materiais, mas deles, da presença física, das experiências que eles têm para viver, né? Então, aí ele começa a dizer, né? Poderia a árvore viver sem a raiz? A alma sem Deus? Né? Ou seja, Jesus mostrou, não, Pedro, você é útil ainda, você é muito útil, né, Júlia? A gente, é isso que você falou, né? Aquela pessoa está há 40 anos na empresa, aí chega os jovens dizendo, vão fazer a coisa andar. E diz assim, poxa, eu estou ultrapassada, eu estou defasada, eu não sirvo mais, né? E na realidade não é bem assim, né, Aninha? A gente estava falando aqui um pouco sobre o envelhecer, né? Então talvez até isso tenha funcionado melhor para quem já tem mais idade, né? Quem é mais velho. Agora a gente pode fazer uma reflexão para os moços e moças, né? Para jovens. O quanto é importante que a gente tenha respeito e que a gente possa aprender com a história das pessoas. E com a história de tudo, na verdade. A história das instituições, a história dos pensamentos, mas sim, claro, a história das pessoas, porque tudo isso é feito por pessoas. Então, quando a gente pega o exemplo aí da empresa, né, essa pessoa que está há 40 anos ali, ela tem tanto para ensinar, porque essa pessoa passou por crises e mudanças nessa empresa e ela conseguiu se manter 40 anos. Como será que ela se manteve? Quais eram as soluções que ela encontrava para lidar com as mudanças que aconteciam no trabalho? Como ela conseguiu superar, por exemplo, a saída de pessoas queridas? Talvez que tenham trabalhado, se não os 40, mas 30 anos juntas. E aí essa pessoa saiu. Como é que ela lidou com isso? Você vê quanto aprendizado a gente pode ter. Se a gente trouxer agora essa reflexão para o movimento espírita, para os centros espíritas, é a mesma coisa. Dirigentes de casas espíritas que estão há muitos anos e que trouxeram a casa até aqui. Eles passaram muita coisa. E essa história tem muito para nos ensinar. Coisas que a gente não vai precisar, provavelmente, passar, mas que a gente pode aprender com a história dos outros e seguir adiante mais forte, com mais recursos para continuar esse trabalho. Se a gente olha para a história de alguém e menospreza, porque essa pessoa é mais velha, a gente está perdendo uma oportunidade gigantesca. E eu gostei muito do exemplo que você trouxe do Mateus, né? Dele ainda ter essa referência em vocês, até porque quando ele internalizar esse pensamento e ele tiver para ele que ele sempre vai precisar de alguém, ou ele pode receber algo de alguém que é mais velho, ele vai levar isso para a vida. Porque quando ele chega no mercado de trabalho e olha para alguém que é mais velho, fala, pô, essa pessoa tem muito para me ensinar. Quando ele vai para qualquer outra atividade e vê que tem alguém ali com mais experiência, ele pode olhar para essa pessoa e pensar, pô, essa pessoa, ela teve muita vivência. Pô, eu quero saber, o que será que ela passou? Como é que ela tomava decisão? Quão difícil foi para... Quais foram as maiores dificuldades que ela teve ao longo da vida? Isso aí, para nós e para as gerações mais jovens, é atalho de evolução. A gente vai passar por muito perrengue também, mas ouvir essas histórias ajuda a pegar esse atalho, né, Aninha? É questão de humildade também, né, Ju? A gente vê assim, o caminho que eu tô percorrendo hoje, meu pai, minha mãe, eles preparou para que eu seguisse, né? Talvez não deixou tudo pronto, arrumadinho, mas eles me ajudaram a construir o que eu sou hoje, a minha personalidade, o que eu sou. E eu estou nessa, né? Nós, como pais e mães, estamos nessa de construir, né, a estrada para os nossos filhos percorrerem. Então, é uma eterna construção, é uma eterna colaboração, né? Os tios e tias também que ajudam na educação dos filhos. Aí eu achei muito linda, assim, uma palavra, uma frase que Jesus deu para Simão, que falou assim, que um velho sem esperança em Deus é um irmão triste da noite, né? Mas eu venho trazer ao mundo as claridades de um dia perene. Então Jesus disse, Simão, não fica triste não.
né? Não vai, não fica nas trevas, né? Não fica numa noite solitária, sozinho e triste, não. Reconhece o teu valor perante aquilo que tu tem que desenvolver, né? Aí eu só sei que depois ele voltou, né? Ele refletiu sobre o que Jesus falou, ele participou das atividades daquela noite e ele pôde perceber que a idade, né? Isso que tanto trazia, né, nessa reflexão, nessa tristeza da velhice, né, em comparação à mocidade, fazia com que ele olhasse certos detalhes nas atividades que ele estava desenvolvendo, né? E querendo ou não, quando a gente se torna mais experiente, né, Ju? Ju pode também confirmar isso, a gente presta atenção, a gente é mais assertivo. A gente é capaz de entender que tal coisa vai levar a tal caminho. Meu filho, inclusive, um dia desse, ele disse assim, mãe, é verdade que você... Ele não disse assim, não. Ele disse assim, mãe, por que que você sabe o que que eu vou fazer? Né? Como é que as mães sabem o que os filhos vão fazer? Eu disse, meu filho, porque a gente tem um olho atrás da cabeça, né? Que a gente vê tudo que você está fazendo. Mas, na verdade, é porque a gente já sabe, né? O que vem em seguida, porque a gente já percorreu esse caminho, a gente já fez isso. Então, eu acho isso É. muito interessante, né, Ju? E sabe o que é legal, Aninha? Se você pegar um exemplo, olha só, né? Um exemplo com crianças, né? O Matheus tem 9 anos. Se o Matheus estiver brincando com uma criança de 4 a 5 anos, algumas coisas que essa criança vai fazer, talvez ele já saiba. Por quê? Porque ele já teve essa experiência. Então, quando eu era pequenininho eu fazia isso, eu pegava e eu colocava o brinquedo na boca, ou eu jogava no chão e aí eu saía correndo e chorava. Então, quando a gente passa a ter essas experiências, isso vai gerando para todos nós mais repertório. E aí você pensa, imagina, né? A gente está aqui na casa dos 30 e poucos anos. Vamos pensar que a expectativa de vida está só aumentando. Então a gente deve chegar nos noventinha. Tá preparada? Vai usando o creme, tá? Aquele creme lá. Aquele De... Renew, né? Isso, Renew. Renew. A Haja gente vai ter que usar Botox. um Renew até um Renew 90, né? Mas tudo bem. Haja creme aí para a pele. Então pensa que a gente tem, por essa expectativa, mais 60 anos de histórias, de experiência, de repertório de vida. A gente vai olhar para trás e muita coisa. Como eu disse no início da live, lembra que eu falei das coisas que se repetem? Das situações que voltam como um ciclo na nossa vida? A gente vai olhar para trás e falar, eu já passei por várias situações assim. Não importa se daqui a 60 anos vai ter holograma, vai ter 4D, 5D, 10D ou qualquer outra coisa de tecnologia, robôs humanoides e naves espaciais, não importa. Porque há 2.000 anos não tinha nada do que a gente tem hoje. E a gente está passando as mesmas situações. A gente está vivenciando, por exemplo, o choque de gerações como estava lá, 2.000, a 4.000, a 5.000 anos. E a gente vai viver daqui 1.000 anos isso também. As situações, elas vão mudando. O contexto, melhor dizendo, vai mudando. A situação se repete. Então, toda essa experiência que a gente teve passada, ela vai nos tornando mais atentos, como você bem falou. Eu estou observando os detalhes. Eu já não percebo as mesmas coisas de quando eu tinha, por exemplo, 18 anos. Com 18 anos você vem com uma outra pegada, com uma outra energia, você quer falar e acontecer e tal. E agora, peraí, eu consigo pensar um pouco melhor, porque eu já passei algumas coisas. Quando a gente falou aqui, né, deu o exemplo do mercado de trabalho, eu já vivenciei isso para poder falar. De trabalhar, e ainda hoje, eu trabalho com pessoas de 20 anos e de 60 anos. E eu estou no meio do caminho, tendo que lidar com elas e às vezes movimentando esse grupo para que eles trabalhem juntos também, consigam se entender. E é um grande desafio. Isso acontece há milhares de anos e vai continuar. Aí, Jô, eu quero te fazer uma pergunta que um das pessoas que estão assistindo perguntou, dizendo que os jovens hoje não têm muita paciência em explicar aos velhos sobre a tecnologia, né? Principalmente a mexer no celular. E a gente viu da extrema dificuldade nossa, né, no geral, nesse ano em que tudo foi para online. E aqui no Boa Nova ele fala, né, que Tiago
O Simão voltou para onde ele estava, para sua casa, e viu o Tiago naquele círculozinho dos jovens, todos muito felizes, empolgados, em divulgar o evangelho. E Simão foi lá, né, fazer parte do grupo. E Tiago meio que disse: Não, Pedro, você é um pouquinho mais idoso, né, e tal, e não sei o quê. Como é que a gente lida, João, com isso, né? Tu tá no meio da batalha, né? Tu tá entre os jovens e os velhos, né? Os moços e os velhos. Como é que a gente lida com isso, né? Como fazer essa integração acontecer? Porque Tiago precisava de Pedro para a divulgação do evangelho e Pedro precisava de Tiago. E Jesus precisava de todos eles ali, né? Contava com todo mundo, né? Era o time que ele tinha. Aninha, talvez essa seja uma das grandes questões das relações humanas, que vou puxar a sardinha pro lado que eu gosto muito e que eu acho que tem a ver com isso, que é a comunicação. Então, eu gosto muito, tenho estudado muito sobre a comunicação e eu percebo quanto quando ela não é bem utilizada, quando as pessoas não sabem se comunicar, gera conflito. Então você vê, né, esse relato de que os jovens não têm paciência para explicar. Talvez não tenham mesmo, mas quando a gente consegue desenvolver uma boa comunicação, de pedir essa ajuda, talvez não para o seu neto que tem 8 anos, mas talvez para um neto um pouco mais velho, ou para um filho que tem uns 30 e poucos, 40 anos, você já é uma pessoa de mais idade. Então acho que a gente pode encontrar outras estratégias de comunicação para pedir esse auxílio. Do outro lado, jovens, vale a pena pensar, acho que fica mais uma questão reflexiva aqui, sobre o quanto nós podemos contribuir para a vida de alguém quando a gente para por 5 minutos, e ensina alguém a fazer algo. Ainda mais sendo um universo tão diferente do que aquela pessoa conhece. Essa é uma pessoa que veio do mundo totalmente analógico e agora tá essa loucura de tecnologia e de mudanças. Então, você poder passar um pouco desse seu conhecimento, ser ouvido, a gente não fala tanto disso, ninguém ouve os jovens, a gente não serve para nada, ninguém tá nem aí. Tá sim, a gente pode ganhar espaço desse jeito. Eu vi algumas iniciativas no ano passado, né, no início da pandemia, muito legais. Grupos de mocidade, grupos de juventude espírita, que se uniram para auxiliar as pessoas de mais idade a utilizarem as tecnologias. E foi uma troca incrível. Por quê? Vou usar o mesmo termo do livro, tá? Os velhos viram nos jovens que eles tinham seriedade, que eles tinham conhecimento, que eles podiam ajudar. E os jovens, os moços e moças, viram nos velhos que poderiam contribuir com aquelas pessoas e que poderiam ser reconhecidos por isso também, né? Minha mãe colocou aqui, o que seria de mim sem meus filhos. Beijo, mãe. Eu vi. É sua mãe, né? Um abraço para ela. É a minha mãe, Marcelene. Então, acho que isso aqui também é interessante, né? Quando a gente pode fazer isso em família, isso aqui não tem preço. A Aninha deu um exemplo maravilhoso. São os pais e mães que ensinam a andar, a comer, a se cuidar, a fazer tudo isso. A gente não pode parar 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos para ensinar a abrir um Instagram, um WhatsApp, um Facebook? Aí eu vou ter que falar como um velho. É falta de vergonha na cara, né? É falta de vergonha na cara. Toma uma bengalada. Toma uma bengalada. Eu não vejo a hora, preciso fazer esse parênteses, eu não vejo a hora de ficar velho para fazer coisa de velho. Agora sim, né? Nossos pais, nossas mães têm que ter paciência também com a gente, né? Porque minha mãe, ela é assim, ela quer que a gente lembre todas as senhas dela. Não, aí complica. Aí complica, né? Então, aí leva bengalada também. Tenham paciência com a gente também, né? Exatamente. É complicado demais. Aí essa última parte do capítulo, Ju, é muito interessante porque assim, Simão, aí ele fez as atividades da noite, né, as atividades evangélicas, teve esse olhar, né, de ver os detalhes. Acho isso muito interessante porque no livro dos Espíritos, né, a Kardec pergunta o que é o belo, né, para os espíritos, né? E eles falam que é a riqueza dos detalhes. Então imagina qual é a riqueza, o tipo de riqueza que os espíritos vêem nos detalhes, gente. Isso aí é coisas para quando a gente estiver bem velho, espiritualmente. Bem velho. Tá? Bem velho mesmo. Mas a gente vai ter cara de maracujá lá não, viu? Eu acho que eu vou sim, viu?
Tu Eu não vai passo querer, né? creme, eu não passo Renil, não. E aí ele teve um sonho com Jesus, que ele estava no alto de um monte, tinha muita gente ao redor. E aí eu vou ler essa parte, tá, Ju? Todas as criaturas fitavam o mestre, com os olhos agradecidos e cheios de amor. As crianças, ou seja, os mais mocinhos, as criancinhas, lhe chamavam de amigo fiel. Os jovens, verdade do céu. E os velhos chamavam Jesus de sagrada esperança. Simão acordou, experimentando uma indescritível alegria, e na manhã imediata, antes do trabalho, procurou o Senhor e beijou-lhes a túnica, né, que Jesus usava. Ele chama de fímbria, que é tipo um bordadinho que tinha na túnica de Jesus. Era humilde da túnica, exclamando jubilosamente: Mestre, agora eu vos compreendo. Jesus contemplou-o com amor e respondeu: Em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Olha só, né? Não é isso que a gente fala, né, Ju? Em relação à religião, em relação à idade. A vida é tão efêmera, passa muito rápido. André Luiz diz: um século é um dia, a vida é um sopro, passa muito rápido. Para a gente ficar nessas picuinhas diárias que não dá, né? Exatamente. Quando ele termina com essa frase, Aninha, que ele fala que o importante é ser de Deus, sabe que eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Até que você comentou agora, o quanto a gente dá importância, mais importância do que merece, para as picuinhas mesmo do dia a dia, enfim, para tudo aquilo que acontece que tira a gente um pouco do sério e parece que acaba com o nosso dia. E esse o lance do ser de Deus, talvez seja lembrar justamente sobre a nossa mortalidade física, essa experiência que eu tô agora, isso aqui é uma experiência. O espírito que eu sou hoje está no corpo do Júlio e está aqui vivenciando todas as experiências como o Júlio, mas isso é efêmero, isso vai acabar um dia. E eu não sei quando é esse dia. E aí, quando eu paro para pensar nisso, que eu não sei quando é esse dia, eu me torno uma criatura de Deus e penso assim: se eu não sei se hoje é o meu último dia ou se é daqui 90 anos, eu poderia aproveitar melhor esse dia. E como é que eu posso aproveitar melhor? Não é saindo, vivendo a vida doidada, mas é aproveitando com aprendizados, com experiências, com trocas, com entrega, com energia, com vitalidade. Isso não importa a idade. Não importa. Isso é uma escolha que a pessoa pode fazer desde a infância. As crianças acabam escolhendo isso quase sempre. Você não vê, ó, geralmente, uma criança que junta ali com uma galerinha para brincar e ela brinca meio assim: não sei se hoje eu vou correr muito aqui no pega-pega, não. Ah, não vou esconder direito. Não, é intenso, é entrega, né, é energia. E a gente vê pessoas de mais idade, né, idosos ou velhos, como a gente está vendo no livro, com uma entrega impressionante. Agora, né, com os vídeos que a gente vê pela internet, quantos vídeos a gente não vê dos velhinhos dançando, curtindo a vida, fazendo esporte, tocando músicas, né, aprendendo instrumentos, criando obras de arte, dando palestras, conversando com pessoas, porque há uma vitalidade. Aí a gente percebe que a criatura de Deus não é essa casca que está aqui, mas é o que move essa experiência, ou seja, somos nós, espíritos, criados por Deus, perfectíveis. O caminho é só o da evolução. Quando a gente percebe isso e se torna criatura de Deus, a gente passa a dar mais valor para a vida. E aí a idade já não conta muito. Ela não é o ponto mais importante da nossa existência. Aí quando você vê, você tá velho, mas já, né? Nem senti a vida passar. Pois é, aí fica a reflexão. Vamos sentir agora, então. Vamos vivenciar. Vou vivenciar os meus 31, embora sejam os últimos dias dele. Mas quando eu fizer 32, eu quero vivenciar intensamente os 32. Até quando Deus quiser. Ju, isso aí que tu me falou me lembrou de uma frase da Joana, que diz assim, né?
Que a gente deve aproveitar a juventude para justamente ir atrás desses recursos eternos, né? Como a gente aprende no Evangelho. É uma frasezinha bem curtinha, eu não me lembro agora, ela no contexto geral, mas é algo assim, da gente aproveitar essa fase em que a gente tem muita energia, né? Da criança que corre, ela dá o 100% dela ali, que a gente dê o nosso 100%, né? Em tudo aquilo que a gente desenvolve. Lembrando de Divaldo também. Perguntaram a Divaldo, Divaldo, mas você tem mais de 90 anos, como é que você consegue, né, fazer tudo isso que você faz? Ele disse assim, porque eu tenho muita vontade de viver. Então, a questão é essa vontade que a gente tem, né? De estar aqui. E que Deus permita, né, Exatamente. amigo? Que sejamos dois maracujazinhos, mas com bastante mais virado na maracujina, né? Ah, mas quando virar no giraia. Até o fim. Energia total. É nóis. Quer falar mais alguma coisa, amigo? Quer deixar alguma mensagem, assim, sobre os velhos e moços? Aninha, acho que uma mensagem que a gente pode deixar aqui para refletir sobre velhos e moços é lembrar o quanto é importante a gente vivenciar o presente, sabendo que vai vir um futuro, mas ele depende do agora. Então, quando a gente falou daquela poupança física, é cuidar do nosso corpo agora, é cuidar da nossa mente, cuidar das nossas relações, para a gente poder vivenciar essa experiência terrena, formando laços cada vez melhores e cada vez maiores também. Acho que tudo isso vai fazer com que a nossa vida, seja como um moço ou moça, ou como um velho ou velha, seja muito bem vivida, muito bem aproveitada, cada momento. Porque ele vai ser único e ele vai ser muito importante na sua evolução, na sua jornada. Então, vamos aproveitar o presente. E muito obrigado, porque eu adorei esse papo com você aqui. Eu queria deixar uma mensagem para os jovens com idosos interiores, tá? Como eu. Que Ah, eu fica tenho um pouco muito. disso também. Ah, tu tem, né, amigo? Então, frequentemente a gente é questionado, né? Nossa, mas você não corta a balada, você não gosta de namorar assim em geral, não tem história para contar. A gente tem sim, a gente tem muita história para contar. Não é porque que a gente não viveu as coisas que a gente não julga importantes, que a gente não tem experiência, que a gente não tem algo para falar, histórias boas para dar risada, né, Ju? Então, respeitem a vocês mesmos, os seus limites, o seu corpo, a sua saúde espiritual, a sua saúde física. Não vá na onda, né? Vá no seu ritmo. E aí, para você ser um velho muito bem vivido e cheio de saúde para compartilhar a vida com quem você ama. E é isso, amiga. Eu queria agradecer a você, Ju, pela presença. Queria agradecer a todos os que estão aqui nesse ponto de partida para o nosso Natal Solidário. Quem puder ajudar, nos ajude a arrecadar essas cestas básicas. Mandem um Pix, né? Como aquele cara, aquela figurinha, manda Pix. Os dados do Manda o Pix, os Pix. dados da conta. Manda Pix. Os dados da conta, os dados do Pix estão tudo tem na history, tem no feed. Fiquem à vontade para nos ajudar. Ju, muito obrigada. Você é um amigo do meu coração. Desejo Tamo que você junto, seja um Aninha. velho e eu seja uma velhinha muito feliz, muito saudável. E que vamos dar umas bengaladas geral na galera. Bom, eu já dou aqui, Matheus. Eu preciso da bengala, não tenho ainda. Tchau, pessoal. Valeu, Boa Aninha. noite. Beijo, amigo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.